Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Então, irmãos e irmãs, bom dia. Hoje nós vamos fazer esse evangelho da quarta-feira, dia 15 de janeiro, que é Marcos capítulo 1, versículos 29 ao 39. Não deixe de dar o seu gostei, o seu like, de compartilhar essa reflexão com a sua comunidade ou com seus amigos. Vamos pedir a luz do Espírito Santo para a gente poder compreender a palavra de Deus em nossas vidas. Vamos então iniciar a proclamação. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre e eles logo contaram a Jesus. Ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: todos estão te procurando. Jesus respondeu: vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim. E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando o demônio. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, irmãos, hoje o evangelista Marcos, ele nos traz essa reflexão do Evangelho, no capítulo 1, que é praticamente um retrato do ministério de Jesus. A gente vê Jesus agindo com grande poder, fazendo milagres, também com grande compaixão e pregando o reino de Deus para as pessoas, trazendo as pessoas a uma mudança, uma transformação de vida. Primeiro aparece o fato da sogra de Pedro estar de cama doente com febre. E Jesus a curou. A gente pode pensar que a febre é uma coisa simples que a gente trata com antibiótico. Mas vamos lembrar que naquele tempo não tinha antibiótico. Nós estamos na sociedade pré-penicilina. Quer dizer, a penicilina da década de 40 para cá, do século 20 em diante, da década de 40, é que de fato melhorou muito a nossa vida para tratar essas infecções, mas aquilo não tinha cura. Então a febre já era um sinal de infecção no corpo de uma pessoa e poderia levar facilmente à morte. A gente sabe muito bem. Então, Jesus não ignora de fato o sofrimento, ele vê, ele vai onde está a pessoa doente, ele a tocou e ele a curou. É um cuidado com as pessoas. O mesmo cuidado que a gente deve também ter na nossa vida com as pessoas que necessitam de algum tipo de ajuda, auxílio em suas vidas. Então, ela ficou curada e depois ela se levantou e passou a servi-los. Veja como que a cura não foi um fim em si mesmo, mas foi um meio para ela chegar a servir a Cristo. Ou seja, colocar a sua saúde ao serviço de Deus. Se ela estava de cama doente, ela estava inválida ali, sem condição de fazer nada. Mas se ela foi restaurada por Cristo, ela colocou a sua saúde e a sua vida ao serviço de Cristo. A gente tem que entender que isso é um chamado também para a nossa vida. Depois, o ministério de Jesus avança. Ele vai curando várias e várias pessoas, como a gente percebe aqui no Evangelho. Pessoas afligidas por doenças, por possessões, enfim, buscando alívio, buscando cura, buscando libertação, etc. E Jesus, ele expulsa os demônios, porque aqui falou também das possessões, especificamente, um problema espiritual. E Jesus mandava esses espíritos maus embora, porque sabiam quem ele era e mandava fazer silêncio também. Pois bem, Jesus então, ele também tem um momento em que ele está sozinho, ele está em oração, ele está reservado, privado, porque ele tem a oração, ele tem a missão como prioridade, sem dúvida, mas a oração para ele é muito importante como um ponto de equilibrar, né, o seu trabalho, enfim, e a sua meditação. Ele vai para um lugar deserto orar, então ele vai fortalecer-se, ele vai buscar forças na graça de Deus para capacitá-lo e fortalecê-lo mais e mais para essa missão. E a gente percebe que é uma prioridade muito grande de Cristo para a pregação da palavra de Deus. Abre aspas. Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo também pregar ali, pois foi para isso que eu vim. Fecha aspas. Ou seja, prioridade da missão. O que a gente pode pensar sobre isso? A nossa vida realmente tem uma dimensão missionária? A gente como cristão, como batizado, com uma identidade que a gente tem de filho de Deus, a gente tem dado testemunho, tem feito algum tipo de missão, de trabalho, de trazer as pessoas para Cristo, para Deus? Devemos pensar nessa realidade, né? Aqui nós temos vários ensinamentos nesse texto. Primeiro, a compaixão de Cristo, que é o exemplo
que Ele nos dá, colocar os nossos dons a serviço também por compaixão. A luta contra o mal, porque o mal está nesse mundo, a gente tem que combater todas as formas de mal que estão presentes nesse mundo. Temos que lutar. E depois a importância da oração para fortalecer a união com Deus. A gente tem que buscar também em nossa vida esse fortalecimento. Do mesmo jeito que uma árvore ela está ligada à terra e ela recebe nutrientes, nós temos que estar ligados com Deus, como uma árvore está ligada na terra e receber os nutrientes espirituais que precisamos em nossa vida. Vamos pensar nessa realidade então. E vamos concluir com a nossa bênção final. Não se esqueça de dar o seu like, o seu gostei para esse vídeo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz, irmãos, o Senhor nos acompanhe.